Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11, o seguinte: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Meu irmão, minha irmã, eu convido você agora a fechar os olhos por um breve instante e ouvir o som da chuva caindo no telhado, ou o estalar suave das primeiras gotas da chuva tocando o chão seco e empoeirado. Há uma beleza quase indescritível no momento em que o céu resolve abraçar a terra através da água, através da chuva. A terra que antes estava endurecida, rachada pelo sol implacável, castigada pela seca da vida, não tem poder nenhum para se curar sozinha. Ela apenas espera. E quando a chuva desce, ela não pede licença. Ela simplesmente cai, penetra nas frestas mais profundas do solo e começa a realizar um trabalho silencioso, invisível aos olhos humanos, mas absolutamente poderoso. Pois é exatamente essa imagem, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, que o próprio Deus escolhe para nos explicar como funciona o mistério e a força da sua santa palavra. Quando o Senhor olha para nós e diz que a sua palavra é como a chuva e a neve que descem dos céus, Ele está nos revelando a própria natureza do seu falar. Pense comigo, a chuva não cai para cima. Ela tem uma direção clara, uma missão vinda do alto para baixo. Ela desce com o propósito de transformar o cenário aqui embaixo. E Deus nos garante que a sua voz opera da mesma maneira. Há uma verdade teológica central e muito reconfortante aqui neste texto que acabamos de ler. Ou seja, a palavra de Deus nunca é apenas um som que se perde no espaço. Nunca é apenas um conselho vazio ou um eco sem rumo. Ela é uma força viva, uma semente espiritual carregada com a própria essência do Criador. Quando Deus abre a sua boca e libera uma promessa, um mandamento ou um consolo, aquilo que foi dito adquire vida própria e corre em direção ao seu alvo com a certeza absoluta de que vai cumprir o seu papel. Muitas vezes mesmo, nós olhamos para as nossas vidas e nos sentimos como aquele deserto seco. Nós olhamos para os nossos sentimentos, para as nossas crises familiares, para as nossas dores secretas e pensamos que nada de bom pode brotar dali. Nós nos sentimos estéreis, cansados, incapazes de produzir qualquer alegria ou paz. E é exatamente nesse momento de esgotamento que a promessa de Deus, através do profeta Isaías, brilha com muito mais intensidade. Deus está nos dizendo que a palavra dele não depende da nossa capacidade de fazer as coisas acontecerem. Não. Assim como a semente não brota por causa do esforço da terra, mas por causa do poder da água que a desperta. A transformação da nossa história não depende da nossa força, mas da eficácia daquilo que Deus falou para nós e em relação a nós. A palavra de Deus desce sobre o nosso coração endurecido, e mesmo que demore, mesmo que o processo seja silencioso e escondido debaixo da terra, ela começa a amolecer o que estava rígido,
a curar o que estava doente e a trazer vida ao que já parecia morto. Mas o que significa de verdade? Quando o texto bíblico aqui nos diz que a palavra não voltará para Deus vazia. Qual é o significado disso? Pois bem, significa que Deus é o único ser em todo o universo cuja palavra e ação são exatamente a mesma coisa. Quando nós falamos, nós expressamos desejos que podem ou não se realizar. Nós fazemos promessas que o tempo ou a nossa fraqueza podem nos impedir de cumprir. Mas quando Deus fala, o universo se inclina para obedecer. Se Ele diz, haja luz, a luz passa a existir no mesmo milésimo de segundo em que Ele verbalizou. Se Ele diz, você está perdoado, o peso da culpa é desfeito. Se Ele diz, eu estou contigo, a solidão perde o seu domínio sobre você. A palavra de Deus tem uma garantia de retorno. Ela sai da boca de Deus, desce até a nossa realidade mais dolorosa, faz o trabalho de cura, de libertação e de consolo, e então retorna para Deus na forma de adoração, de testemunho, de reconhecimento e de vidas transformadas. O ciclo se fecha perfeitamente, nada se perde no caminho. Olha, essa verdade precisa acalmar a sua alma hoje. Talvez você esteja orando por um filho, por uma cura, por uma porta de emprego aberta, ou simplesmente por um alívio na sua mente que parece não parar de sofrer. Talvez você ache que Deus esteja em silêncio e que as promessas dele se esqueceram de você. Não vacile na sua fé. A palavra que ele liberou sobre a sua vida está trabalhando agora mesmo, neste exato segundo, nas áreas que você ainda não consegue enxergar. A chuva não pede permissão à semente para fazê-la brotar. Não, ela apenas a envolve e ativa a vida que estava escondida dentro dela. Deixe que a palavra de Deus envolva a sua dor. Não resista ao toque dessa água celestial. Meu querido irmão, minha amada irmã, no final desse ciclo sagrado, o profeta nos mostra o resultado dessa visitação divina. Ou seja, a produção de semente para o semeador e de pão para o que come. Veja que generosidade profunda da parte de Deus. Ele não envia a sua palavra apenas para resolver o nosso problema imediato, um problema pontual. Não, para nos dar apenas o pão que sacia a fome de hoje. Não, ele faz muito mais, vai muito além. Ele nos dá também a semente, que é o testemunho, a fé renovada e a capacidade de abençoar outras pessoas amanhã. Ele nos transforma de desertos secos em pomares, em mananciais, capazes de estender a mão e oferecer abrigo para quem também está passando pela seca e pela aridez da alma. Portanto, descanse o seu coração no cuidado daquele que governa as estações e que nunca falha no que diz. A palavra de Deus sobre você não vai voltar para o céu vazia. Ela vai prosperar. Ela vai cumprir o seu plano perfeito, o plano perfeito do Pai em sua vida. Ela vai fazer brotar a alegria onde hoje só existem lágrimas e vai transformar o seu deserto no lugar mais fértil e bonito que os seus olhos já viram. Portanto, receba essa chuva bendita e permita que a voz do Criador reescreva a sua história a partir de hoje. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.